Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas? Ai, meu gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando então, Coroa da Santidade, o Papa João Paulo II, no milênio. Estamos na página 400 do livro Coroa da Santidade de Daniel O'Connor. Antes de se tornar Papa, Carol Wojtyla visitou os Estados Unidos em 1976 e deu uma palestra em que afirmou: agora estamos diante do maior confronto histórico que a humanidade passou. Estamos agora enfrentando o confronto final entre a igreja e a anti-igreja do Evangelho contra o anti-evangelho. Através de suas orações e minhas é possível aliviar essa tribulação, mas não é mais possível evitá-la. Esta observação não pode ser tomada como uma referência ao fim do mundo, mas deve ser contextualizada com outros ensinamentos do Papa São João Paulo II, ensinamentos emitidos por ele como Papa, sabendo muito bem que ele ainda era amplamente citado no comentário de 1976 que ele nunca rescindiu ou esclareceu. É este ensinamento de 1976 que demonstra sua convicção de que a Igreja está à beira do confronto final que ela enfrentaria, enquanto são ensinamentos como os seguintes, que mostram que ele não sustentou que isso significava o fim do mundo. As lágrimas deste século prepararam o terreno para uma nova primavera do Espírito humano. Vemos que o Santo Pontífice indicou que, embora estivesse convencido de que o final como confronto estava próximo, estava igualmente convencido de que uma nova primavera se seguiria. E no próximo ano, em uma audiência geral, ele disse: esta é a nossa grande esperança, a nossa petição. Venha o seu reino, um reino de paz, justiça e serenidade que restabelecerá a harmonia original da criação. Não se pode acusar São João Paulo II de se referir apenas ao céu com essa afirmação. Nunca se considerou que o céu consistisse em um estabelecimento de harmonia original da criação. Claro que não, né? Lá não tem criação. No céu não tem criação. Antes, a igreja sempre ensinou o céu como algo que supera infinitamente a harmonia original da criação. Conforme discutido na parte 1 deste livro, São João Paulo II deixou claro que ele vê essa nova era chegando com o início do terceiro milênio, como consequência dessa santidade nova e divina de viver na divina vontade, e ele disse: o próprio Deus havia providenciado para promover a nova santidade nova e divina com a qual o Espírito Santo deseja enriquecer os cristãos no início do terceiro milênio, a fim de fazer de Cristo o coração do mundo. E em sua entrevista do livro com Peter Sweet, intitulado Sal da Terra, a Igreja no Fim do Milênio, o cardeal Ratzinger confirmou o que o Papa São João Paulo II costumava dizer, mas que era difícil de encontrar em uma fonte clara, que o terceiro milênio seria de fato uma primavera do cristianismo e até uma reunificação cristã. O Papa João Paulo II realmente nutre uma grande expectativa de que o milênio das divisões seja seguido por um milênio de unificações. Então, a gente está no momento de milênio das divisões, né, meio misturado com uma unificação, né, das nações pela nova ordem mundial, né? E ele tem um certo sentido. Então, o que acontece? A gente acha que os papas estão a favor da nova ordem mundial. Tem gente que é tão bitolado, né, que não tem nova era, que não acredita em nada de bom, que acredita que os papas estão todos mancomunados, que a igreja está mancomunada com a nova ordem mundial. E que é tão assim, é tão uma coisa tão poderosa essa nova ordem mundial, ela está assumindo tanto poder de uma facilidade tão grande, como se fosse algo tão normal, tão simples, tão... Gente, é incrível o que está acontecendo. Como se fosse algo que vai trazer a paz, que vai trazer... E as pessoas cristãs, os católicos, os protestantes e os sectaristas, né, os que são das seitas, estão desesperados. Né, desesperados, porque não entendem o que está acontecendo. Mas eu não estou entendendo nada. Estão desesperados. E estão lutando contra isso com todas as forças, falando, não é assim, não é assim, não é assim, isso aí não é o reinado de Cristo, isso aí é a nova ordem mundial, o anticristo, cuidado, vocês estão indo para um abismo, cuidado, não tem Deus aí não tem Deus, ai, entendeu? Eles estão desesperados, não tem
Deus aí, nessa direção que você está indo não tem Deus, cuidado, você está indo para a direção do abismo, você vai cair no brejo lá atrás. E eu não, eu vou ficar aqui. Eu não vou, eu tenho medo, eu tenho medo da minha. Eu vou perder minha salvação se eu for nessa direção. Se eu tomar essa vacina, eu vou morrer. Se eu usar o Pix, eu vou morrer. Se eu continuar vivendo nessa terra, eu vou morrer, eu acho que eu vou me matar. A pessoa não se mata porque tem medo de perder a alma, né? Mas também, e fica atrapalhando tudo isso, e fica falando que tudo isso é mentira, que tudo isso não tem lógica, que tudo isso lá, né? Aí vai falar de ecumenismo, a pessoa de jeito nenhum, ecumenismo nem a pau, não tem jeito, de jeito nenhum. Falou de ecumenismo, é o antipapa. É o antipapa, esse é o antipapa total. Todos eles que falam de ecumenismo são papas, são antipapas, não são papas. Porque não tem esse negócio, a gente não pode se unir de jeito nenhum, de jeito... Gente, tem muita gente que tem medo dessa unificação. E estão contra os padres, estão contra o Papa, estão contra a igreja, estão contra tudo. Jesus Cristo, mas falam que são católicos, não dá para entender. Né? E outros falam que não, outros batem no peito, eu não sou católico e nem quero ser nunca mais. Tipo assim, eu não quero saber de religião nenhuma, ninguém sabe o que tá falando. Tá uma loucura na internet, gente. Uma loucura na internet. Se você ficar ouvindo essas pessoas, você fica louquinho, louquinho. Louquinho. Gente, o negócio tá feio. O medo dessas pessoas é um absurdo. Não tem Deus nenhum regendo a vida delas. Elas não têm Deus. Elas podem ir na missa, podem estar comungando, podem tudo. Mas é impressionante, eu não posso julgar. Mas, gente, elas estão com medo tão grande do que está acontecendo. Elas não acreditam que a gente está indo numa direção certa. Aí eles estão fazendo mensagem de Nossa Senhora que não dá para acreditar que é Nossa Senhora. Umas mensagens de Nossa Senhora que fala assim, cuidado, abrem o olho, fiquem espertos. Gente, a Nossa Senhora nunca quer atrapalhar o progresso do reino da divina vontade. Não é Nossa Senhora que está falando com essas pessoas. Não pode ser. Toma cuidado, são cegos guiando cegos. Ontem mesmo a mensagem lá de Anguera, Nossa Senhora falando, toma cuidado, são cegos guiando cegos. Claro que você pode ver a mensagem de Nossa Senhora e imaginar uma coisa certa, né? Imaginar outras coisas. Claro que você pode ver, imaginar e pensar numa coisa correta, tirar uma mensagem certa, né? Dela falando algo importante, dela falando algo sobre eles mesmos. Meus filhos são cegos que guiam cegos. Tipo, falando deles mesmos. Dá a impressão, assim, que Nossa Senhora está falando para eles mesmos. Cuidado, meus filhos, tem cegos guiando cegos, mas são eles mesmos que são cegos guiando cegos. Vocês estão entendendo? E não a igreja. Mas aí eles olham para a igreja, eles falam assim, meus filhos, os padres, são cegos guiando cegos. Então, cuidado. Então, olha que complexo. A mensagem de Nossa Senhora não é assim, dúbia. É só o demônio que faz isso. É só o demônio que arruma essa confusão. Que traz uma mensagem totalmente dúbia. Tomem cuidado. Desculpa falar do Pedro Regis, mas eu não acredito que as mensagens que a Nossa Senhora está dando para ele, né, ultimamente, estão sendo para trazer paz. Eu não consigo sentir paz com as mensagens que ele traz. Parece que é uma Nossa Senhora totalmente diferente da Era da Paz, daquela de Fátima. Sabe? É muito complexo. Claro que dá para você entender a mensagem. Claro que dá para você pegar a mensagem dela e transformar para poder entender o que a graça de Deus está falando. O que ela quer falar em Deus. Em Deus, dá para tirar. Dá para tirar, né? Mas só que é muito triste você ouvir uma mensagem daquela e ficar imaginando um monte de coisa e não saber de verdade o que ela está dizendo. Será que a Nossa Senhora, ela é assim? Ela manda uma mensagem onde ela dá tipo, ela é irônica e ela dá indiretas para os seus próprios padres, para o Papa, indiretas, ó, vocês são cegos guiando cegos. Será que Nossa Senhora faria isso, gente? Se ela pode falar diretamente com o próprio Papa, que pede o Espírito Santo, que pede por ela, que reza por ela, não é melhor a gente rezar para o Papa em vez de ficar querendo que Nossa Senhora fale através de nós? Para o Papa? Jogando indireta, jogando mensagens indiretas desse jeito? Desculpa, eu sei que você pode não concordar comigo, você pode achar que eu estou sendo demoníaca nesse momento.
Eu sei, muitas pessoas podem falar assim, eu tenho que ficar esperta com essa Aline, eu acho que ela não sabe o que ela está falando. Pode ser que você pense dessa forma. Tudo bem, o que eu posso fazer? Você quer dar a mão para esse medo todo? Fica com esse medo. Eu te garanto que não é a mensagem oficial de Jesus Cristo. Quando Jesus aparece triunfante lá em todos os momentos das aparições, ressuscitado, ele chegava e falava assim, a paz esteja convosco. E até antes, quando ele estava vivo, a paz esteja convosco. Ele sempre trouxe paz. Ele sempre trouxe, no meio da confusão, no meio da loucura, ele trouxe paz. Ele é o espírito da paz. Ele fala para a Luísa, eu sou o espírito da paz. Então, a Nossa Senhora, nessas mensagens, ela é Jesus. Ela e Jesus são a mesma pessoa. Ela não está trazendo paz. Mas a Aline, lá em Fátima, também teve momentos que ela não trouxe a paz. Teve momentos em que ela falou do comunismo, falou que a gente tem que tomar cuidado com os erros da Rússia, tal, e não era a paz que ela estava trazendo. Opa! Ela avisou que iria acontecer muitas coisas, como a Luísa também está avisando que vai acontecer muitos castigos, mas no meio de tudo isso é a misericórdia de Deus. Vocês estão entendendo? No meio de tudo isso tem a misericórdia de Deus. Será que essas pessoas estão recebendo mensagens hoje de Nossa Senhora? Será que estão recebendo mesmo? Será que elas não estão fazendo só um compilado de mensagens que já foram feitas e tirando um pouquinho de cada um e fazendo a mensagem para trazer? Será que é ela mesma que está trazendo, nesse momento, essas mensagens, já tem 10 castigos, 10 mensagens, 10 segredos de Medjugorje para serem, né, ditos para nós, que nós estamos esperando, e ela, né, nos deixou na expectativa, todo mundo com os olhos atentos em Medjugorje, esperando essas mensagens. Será que não era suficiente os 10 segredos de Medjugorje para a gente poder entender o que vai acontecer? Né? Aí você fala para mim, mas ela é mãe, nós estamos passando por um momento muito difícil. Ela pode estar falando com a gente sim, mandando mensagens para nos acalmar, mas ela está acalmando você? Essas mensagens estão nos acalmando? Eu consigo me acalmar porque eu sei ver a mensagem, né, numa ótica de entendimento. Eu consigo ver. Né? Quando ela fala que os cegos que estão guiando outros cegos são os filhos dela, que são, né, essas pessoas sectaristas, que estão vivendo um momento de faxismo total, né, de sectarismo, né, na igreja, cismáticos dentro da igreja, que são filhos dela, que ela ama muito, que rezam muito para ela, e que estão levando a mensagem dela para uma outra dimensão, cegos que guiam cegos, e que estão guiando outras pessoas. Se ela mandou essa mensagem mesmo, ela disse isso. Né? Por exemplo, o Donald Trump, ela considera ele filho dela, ele é um cego guiando cegos. Nesse momento é isso. Porque contra toda a democracia. Quantas pessoas que vão contra isso que eu estou dizendo? Mas são poucos. Se são poucos, vocês estão entendendo? São pouquíssimas pessoas. É um pouquinho de pessoas só que está brigando porque acha que não tem o que fazer, né? Que acha que tem que lutar até o último minuto para manter, né, o seu presidente lá, mas não tem mais jeito. Se não tem provas, é porque não tem jeito mesmo. Foi a democracia mesmo que aconteceu. Se eles não têm provas para poder falar de fraude, então é a democracia que aconteceu, igual aconteceu com a Dilma Rousseff. Se ela não conseguiu provar que era golpe, é sinal de que realmente a democracia aconteceu aqui no Brasil também. Ela foi retirada e foi chamado de golpe o que fizeram. E não foi golpe. A gente sabe muito bem que o Brasil inteiro queria tirá-la. Né? Então tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto. Falar que existe democracia de verdade, eu sei que não, por causa justamente dos fake news, por causa justamente, né, de como está sendo feitas as eleições ultimamente. Eu não acredito em democracia e nunca acreditei de verdade, porque um país tão pobre, onde o vereador que ganha sempre é o mesmo, né, na minha cidade não existe. Pelo menos com os vereadores não existe democracia nem um pouco. A parte de só os mesmos. Olha, ano após ano.
30 anos o vereador está lá. 30 anos o vereador está no poder. Não se renova. Nunca. Não existe. Desculpa, falar para mim que não se renova. Alguma coisa, entendeu? Prova que ou as pessoas não sabem votar, ou o dinheiro é que garante a votação. Quanto mais você investe, quanto mais folhetinho você faz, quanto mais dinheiro para investir você tem, melhor. E os que são já vereadores conseguem, né, sempre se reeleger por causa disso. Então, ou eles mantêm, eles são ricos, eles mantêm porque aqui na minha cidade, os que ganham são aqueles que fazem bem para a comunidade. Então, esse vereador, de repente, ele tem uma drogaria, uma farmácia comunitária, e se ele tem uma farmácia comunitária, o povo só por causa disso vota nele e vota para sempre, até no filho dele, né? Até no filho. Se o filho se reeleger depois que ele morrer, o povo continua votando no filho dele, só por causa da farmácia comunitária. Entendeu? Então, se o vereador ele tem algum benefício, ele tem uma cadeia de beneficiados que são pessoas-chave na cidade inteira, ele vai sempre se manter no poder, nunca vai sair. Isso é democracia? Um cara que está comprando os votos sempre e tem condições de manter sempre no poder, porque está sempre ganhando muito dinheiro, sempre está com o poder na mão? Isso é democracia? Não, eu não acredito que é democracia. Isso aí não é aqui na China. Não é de jeito nenhum. Então, assim, se a gente for dizer, não existe isso. Né? A gente sabe que não existe, ponto final. Mas a gente vai ter que lidar com essa situação até o último dia, até o último momento que Deus renovar todas as coisas. É Deus que vai renovar. Se a gente está esperando de Nossa Senhora um aviso que vai vir, a gente acredita nisso. Se Nossa Senhora apareceu lá na Espanha, né, para Conchita, e a gente ainda tem que esperar mais sinais dela, que a Conchita vai aparecer quando for para vir os castigos, quando for para vir, para que outras mensagens? Para que Nossa Senhora iria deixar a gente de pré-espera e continuar mandando mensagem? Não tem lógica. Eu fico sempre questionando essas aparições. Será que realmente são verdadeiras? Será que realmente são? Então a gente não sabe. A gente não pode julgar, a gente coloca nas mãos de Deus e finge, vamos dizer, vamos imaginar que são verdadeiras e vamos pegar o que tem de bom delas, né, e entender aquilo que bate com a realidade. Né? Jesus ele quer que nós utilizamos do nosso dom da ciência infusa para a gente poder ver as coisas na ótica dele, com a visão que ele nos dá. Então eu sei que muitos de vocês podem ficar com medo de tudo que eu falo. Podem ficar com medo, podem, né, ficar com receio, mas tomem cuidado em quem vocês acreditam. Tomem cuidado em quem vocês ouvem. Tem muita gente na internet dizendo que recebe mensagem e é estranho, né, a postura da pessoa. A gente não entende a postura da pessoa, que parece que a pessoa não conhece Deus. Porque a pessoa fica avisando, cuidado, cuidado, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado. Por que cuidado? O único cuidado que a gente tem que ter, a única coisa que a pessoa tem que pedir pra gente é rezar. 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 Eles falam, tudo bem, pra gente rezar, eles falam muito isso. Porque isso é uma coisa básica, né? Todo mundo, se falar que você tem que rezar, essa pessoa é de Deus, tá? Isso é básico. Mas o que eles têm? Só falar isso, mais nada. Rezar, confiar em Deus, Ele é nosso Deus, nós esperar dele, confiar nele e não ter medo. Ter total esperança. Elas não falam isso. Elas não falam que você não tem que ter medo. Essas pessoas falam assim, cuidado, cuidado, tenham medo. Tenham medo do que está acontecendo. Estamos indo todo mundo. Você tem que ir contra a corrente. Todo mundo está indo para a direção lá da nova ordem mundial. Você vai contra a nova ordem mundial. Você tem que ir contra a corrente. Né? Jesus ele era sempre o do contra a corrente. Então, a gente tem que ser contra a corrente. Tá, e como que a gente deve ser contra a corrente? Como nesse momento?
confiando em Jesus, enquanto outras pessoas vão seguindo essa corrente do Nova Ordem Mundial sem contar com Jesus. A maioria não conta com Jesus. A maioria não acredita em Deus. Então nós precisamos ser aqueles que acreditamos em Deus e que vamos ser luz no meio das trevas. Vai acontecer os momentos que nós vamos ter que nos manifestar. Vai, espera um pouco. Espera um pouco. Nesse momento é um momento abreviado, um momento de a gente esperar. É um tempo de vigilância, de esperar a volta de Jesus e ficar atentos. Só ficar atentos, mas em paz. Acreditando. E sabe o que é o principal desse tempo? É ficar feliz. Nós temos que ficar felizes porque a gente está vendo sinais acontecer. Alegrem-se, porque esses sinais, quando acontecerem, está próximo da vinda do Filho do Homem. Quando esses sinais começarem a acontecer, alegrai-vos e exultai, porque está próxima a vossa libertação. Então, esse é o principal. Alegrai-vos e exultai, porque está próxima a vossa libertação. E não ficar com medo. É isso que Jesus pede. Olha, quando começarem a acontecer esses sinais, alegrai-vos e exultai, porque, está próxima a vossa libertação. Gente, quando chegar alguém perto de você e te pedir para negar Jesus, você vai saber como lidar com isso, porque o próprio Jesus falou assim: fiquem tranquilos, o Espírito Santo falará através de vocês. Não tenham medo. Jesus falava isso o tempo todo. Não tenha medo. Não tenham medo. Nesse tempo agora, nesse momento, não tenham medo, porque o Espírito Santo falará através de vocês. Não tenham medo. Jesus só pedia isso. É essa mensagem oficial que nós temos que falar. Agora não. Essas pessoas falam: cuidado, cuidado, fiquem atentos, tomem cuidado, tomem cuidado. Claro que Jesus mandava a gente vigiar e orar. Claro que sim. Estamos vigiando e orando. O que quer dizer isso? Orar, oração, ficar atentos, para ver as manifestações de Deus e para poder louvar e agradecer, para poder ficar feliz. Quando estiver acontecendo essas coisas, alegrai-vos, exultai, porque logo estará em breve a sua libertação. Está chegando a sua libertação. Se está acontecendo essas coisas agora, a gente fica preocupado, nervoso, chateado, com medo. Não é isso que Deus quer, O Papa João Paulo II realmente nutre uma grande expectativa de que o milênio das divisões será seguido pelo milênio das unificações. Então, vocês têm que ficar aberto a essa unificação dos cristãos e unificação de todas as religiões. Tem que ficar feliz quando acontecer essas coisas, gente. Vocês têm que ficar feliz quando começar a acontecer a unificação das religiões. Meu Deus do céu, não pode ficar com medo disso. Ele tem, em certo sentido, aí eles têm medo, Jesus mostra. Ali eles têm medo porque eles acham que os sacramentos vão virar somente uma conversinha fiada. Aí Jesus fala assim: gente, a divina vontade é muito mais importante que os sacramentos. A vontade de Deus acontecendo, que é a unificação de todos, é muito mais importante do que os sacramentos. Jesus falou que são efeitos da sua divina vontade. Então, se algum sacramento parar de existir, de acontecer por causa da unificação das religiões, a gente não precisa ter medo, a gente não vai perder Jesus, a gente não vai perder nada. Não se preocupe que tudo vai se organizar depois. Depois o aviso vai voltar a Eucaristia novamente, vai tudo resolver, mas tenham paciência, as coisas precisam acontecer. Precisa acontecer toda essa confusão no começo, para depois houver a solução que a Nossa Senhora vai trazer. Então fiquem em paz, não fiquem com medo de nada. Não adianta ficar brigando, não adianta ficar arrumando confusão. Ele tem, em certo sentido, a visão de que o primeiro milênio cristão foi um milênio de unidade cristã. Havia cismas, como sabemos, mas ainda havia a unidade do Oriente e do Ocidente. O segundo milênio foi o milênio das grandes divisões e que agora, precisamente no final do segundo milênio, poderíamos redescobrir uma nova unidade através de uma reflexão em comum. Todo o seu esforço ecumênico está nessa perspectiva histórico-filosófica. Então tem que acontecer o ecumenismo. Não é algo ruim, saiba disso. Não é algo que não está na vontade de Deus. É Deus quem quer o ecumenismo. É muito importante, se está acontecendo, é Deus quem quer. Tudo que a igreja fazer acontecer, é Deus quem quer. Vocês têm que entender isso. Ser pequenos, sejam pequenos. Não ficam querendo ser alguma coisa e dar opinião.
vocês vão acabar se dando mal, sendo escandalizados. Você não tem voz nem vez, e não adianta se unir com outras pessoas e fazer bagunça na internet, não vai adiantar nada. Vocês vão ser vistos como um bando de bobos. Mas aí você quer continuar? Tudo bem, seja feliz, tá? É, portanto, preenchido com a esperança de que os milênios tenham sua fisionomia, que todas as catástrofes de nosso século, todas as suas lágrimas, como o Papa diz, serão arrebatadas no final e transformadas em um novo começo. Unidade da humanidade, unidade das religiões vai acontecer, você não pode atrapalhar isso. O Papa João Paulo II desejou, tá? O Papa Francisco está fazendo acontecer. Não tenham medo, tá? E ele não pode parar, ele veio para isso. O Papa Francisco entrou para isso. O Papa Bento não tinha condições de fazer essas mudanças. Ele mesmo, por vontade dele, falou: eu vou sair porque eu não tenho saúde para poder aguentar tudo que vai acontecer. Muita gente vai vir contra mim, eu não vou aguentar. Então deixa outro. Aí deixou para o Papa Francisco, que é mais forte. Pronto. Perfeito. É isso mesmo que Deus queria. Deu tudo certo. Vamos esperar o que agora vai acontecer para frente. Não é mesmo? E o Papa Francisco está disposto a fazer tudo que tiver que fazer, né? Na graça de Deus e confiando em Deus. Né? Devemos procurar essas unidades novamente para que uma época mais positiva possa realmente começar. Nós devemos ter visões. Essa é uma visão que inspira e nos desafia a seguir nessa direção. A incansável atividade do Papa vem precisamente de seu poder visionário. Mas só que assim, eu vou falar para vocês, eu tô falando tudo isso, mas a minha vontade humana fala dentro de mim. Aline, você tá arrumando problema. Você tem certeza? Sabe? Sabe, dentro de mim tem uma católica que é igual aos outros que estão comigo. Tem uma católica, será que é isso mesmo? Tem sempre essa pergunta. A minha vontade humana adora perguntar. Né? E pede para Jesus sinais. Jesus dá sinais, mostra pra gente. Né? Mas só que os sinais estão claros, né? Tão claros, gente. Ele não ia colocar pelo Espírito Santo papas que iriam falar besteira, gente. Eu não consigo acreditar num negócio desse. É muita judiação. A gente pensar que ele vai colocar papas, escolher papas pela ação do Espírito Santo que iriam falar bobagem. Um atrás do outro. Meu Deus, desde 1800 até agora, falando só um atrás do outro, falando sobre a unificação cristã de todas as religiões. Jesus do céu. Ele não é possível que a igreja... Então, por que você é católico? Já era para você ter saído da religião há muito tempo. Você não é a favor da igreja católica. Você não é católico. Desculpa se você não concorda com esses papas. Até eu fico questionando, será que eu sou católica? Se eu não concordo com esses papas? Se no fundo eu ainda tenho algum receio desses papas estarem fazendo alguma coisa errada? Não estão fazendo, gente. Temos que entender que temos que desejar essa união das religiões, mas não é por causa disso que a gente vai, né, destruir a nossa igreja para isso. Claro que algumas coisas vão se dissolver, é necessário. Claro que algumas coisas que são questionáveis na nossa igreja e que são, que podem se dissolver. Porque temos que abrir mão, como Deus abriu mão de si mesmo, da sua própria santidade lá do céu, saiu do céu, o lugar que ele era rei, para poder se transformar num homem. Imagina o que ele deixou. E os anjos deveriam ficar, meu Deus, é louco. Como que pode ele ter descido na terra, deixando o seu céu lá tão perfeito? Ele era adorado por nós e ele veio para a terra para sofrer. Gente, se Jesus precisou fazer isso, né, se despiu de tudo, você acha que a nossa igreja não tem que se despir de alguma coisa? Fala sério, se ela não for capaz de se despir de alguma coisa, ela não vai ser Cristo, gente. Ela não vai. Se para poder fazer essa unidade, ela não se despide de coisas que ela, que está vestida, ela não é Cristo. Ela não é Cristo, ela não se despe de si própria, de sua santidade. Ela não se despe como Jesus se despiu. Então ela não segue Jesus coisíssima nenhuma. Vocês estão entendendo como é complexo? Entendeu? Para você poder unir todo mundo, às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas e temporariamente. E depois essas pessoas mesmo, de repente, voltam. E essas próprias religiões falam, não, acho que vocês estavam certos, Nossa Senhora apareceu, olha lá. No aviso ela mostrou pra gente que a Eucaristia é importante.
Ela mostrou para todo mundo, a gente viu. Vocês têm que voltar à Eucaristia de novo, voltar às confissões. Eu quero me confessar, eu quero receber o batismo. Meu Deus do céu, eu acredito plenamente nisso. Eu acredito, assim, que no primeiro momento a igreja se despe de si própria, sabe? Se dissolve um pouco, perde alguns elementos. Depois Nossa Senhora vem, traz a iluminação das consciências. Aí todo mundo percebe, né, que estava errado e que só a Igreja Católica estava certa. E aí todo mundo vai falar: nossa, a igreja sempre esteve certa, essa igreja é maravilhosa, vamos lá corrigir isso tudo, vamos fazer justiça. Aí eles falam assim: olha, vamos lá, vai voltar tudo, os 7 sacramentos, vai voltar tudo do jeito que era antes, perfeito. Vai voltar tudo. Como Nossa Senhora falou no aviso, é importante a Eucaristia estar no centro da nossa fé, é importante Jesus estar no centro, é importante a gente colocar Ele no trono, Ele é o nosso Rei, Ele que vai governar todos nós vamos viver totalmente da adoração e do louvor ao Santíssimo Sacramento nesse tempo agora, uma nova era acontecendo, uma era da paz, onde Ele vai ser o centro e nós queremos o batismo da Igreja Católica. Queremos ser todos batizados nessa fé. Queremos ser todos, receber a confissão agora. Queremos confessar e ter a absolvição dos sacerdotes. Queremos tudo que nós negamos durante tanto tempo. Agora nós queremos e vamos fazer justiça. Mas que custa a gente esperar? Que custa a gente acreditar? As pessoas não acreditam. Não querem acreditar nesse tempo. Jesus quer que você acredite. Os papas acreditam, nós devemos acreditar com eles. De fato, nas considerações finais de seu discurso às Nações Unidas, em 1995, o próprio Papa João Paulo II disse: não devemos ter medo do futuro, aí, não devemos ter medo do futuro, não devemos ter medo dos homens. Não é por acaso que estamos aqui. Toda pessoa humana foi criada à imagem e semelhança daquele que é a origem de tudo que é. Com a ajuda da graça de Deus, podemos construir um futuro século. Um próximo século e um próximo milênio de uma civilização digna da pessoa humana, uma verdadeira cultura de liberdade. Nós podemos e devemos fazê-lo. E ao fazer isso, veremos que as lágrimas deste século prepararam o terreno para uma nova primavera do espírito humano. Então, você que não acreditar nisso, eu garanto para você que Jesus, ele na sua infinita misericórdia, vai te levar embora. Você não vai ficar aqui para ver tudo isso. Você vai ser como Moisés. Você está entendendo? Você vai morrer porque você não acredita. Tá bom? Jesus vai te levar embora, porque não vai deixar você para trabalhar. Você gostaria de perder isso? Eu não quero perder. Então eu vou acreditar até o fim. O que vemos aqui é uma imagem inegavelmente clara em que São João Paulo II prevê que o terceiro milênio será radicalmente superior ao segundo. Para essas, obviamente, não são as palavras de quem vê um fim iminente no mundo. E, no entanto, já vimos que São João Paulo II acredita em um iminente confronto final. Portanto, o fim do mundo é precisamente o que ele teria que reconhecer como também iminente, se ele acreditasse que este final confronto não deveriam ser seguidos por uma era de paz proporcional. A conclusão é clara. São João Paulo II acreditou e ensinou a realidade de uma era gloriosa de paz iminente a surgir sobre o mundo inteiro na Terra. Isto é, como ele disse, o próprio reino de Deus. Ele também disse: Deus ama todos os homens e mulheres da terra e lhes dá a esperança de uma nova era e uma era de paz. Seu amor plenamente é revelado no Filho encarnado. É o fundamento dessa paz universal. Pode acreditar. Jesus consegue me colocar cena para mim ver, entendeu? Depois ele escreveu em uma encíclica, Novo Milênio Enuante. Não hesitei em pedir aos jovens que fizessem uma escolha radical de fé e vida e lhes apresentassem uma tarefa estupenda: tornar-se vigias do amanhã no início do novo milênio. Para que ninguém fique confuso sobre os quais são os deveres desses vigias matinais, a quem ele está implorando para que os jovens se tornem, o Papa nos disse claramente 2 anos depois. Nesta importante ocasião, gostaria de renovar o apelo que fiz a todas as pessoas jovens, Natur Vergata. Aceite o compromisso de ser vigilantes do amanhã, o início do novo milênio. Esse é um compromisso primordial que mantém sua validade e urgência quando começamos deste século com infelizes nuvens escuras de violência e medo se acumulando no horizonte.
Hoje, mais do que nunca, precisamos de pessoas que vivem vidas santas, vigias que proclamam ao mundo um novo alvorecer de esperança, fraternidade e de paz. No ano seguinte, ele disse: após a purificação por provação e sofrimento, o início de uma nova era está prestes a começar. Amém? Então, agora a gente vai passar depois para o Papa Francisco, o que ele vem falar para a gente. Deus abençoe você e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.